A poeira da estrada grudava nas solas das sandálias de Valentina como se a própria terra quisesse segurá-la. Ela caminhava ao lado de Gitana, a vaca magra, mas orgulhosa que fora de sua mãe, segurando uma maleta de papelão amassada onde havia algumas roupas, um caderno de receitas rabiscado com o nome de Helena e a memória de mãos que lhe ensinaram a ordenhar. Atrás dela, o portão de madeira de lá escondida bateu com um som decisivo. Do outro lado, figuras se afastavam apressadas. Ricardo olhou para trás apenas uma vez, sem voltar, e os tios desapareceram pelo caminho como sombras que fugiam do amanhecer. O dono da fazenda empurrou o portão, fechou-o e deixou a madeira apoiar-se firme, como se tivesse fechado uma sentença, não apenas uma entrada. Valentina permaneceu alguns passos, o coração apertado como um nó no pano que carregava seus poucos pertences. A cerca rangia com o vento que vinha da serra, levando um cheiro de mesquite queimado e milho. Gitana respirava devagar, solapando com o focinho o papelão das mãos da menina, como se dissesse que a vida ainda não terminava. O sol nascia por trás das colinas e a sombra do rancho alongava-se, separando um passado de abandono de um caminho incerto. Ela sentiu naquele instante que havia perdido mais do que um teto. Havia perdido segurança, a paz do nome da mãe sussurrando na cozinha de barro. Mas algo nela não se quebrou. Havia uma linha, fina e teimosa, que lhe dizia para andar. Se inscreva no canal, ative as notificações e conta pra gente de qual cidade você nos escuta. Hoje a história vem de Santa Clara. Os primeiros dias foram de sobrevivência medida em goles de café frio e visitas a compaixões que nunca pediam muito. Dom Arturo, o padeiro, foi a primeira mão que não rejeitou a menina. Ele a encontrou sentada na sombra do seu forno, molhada de suor e de terra, enquanto Gitana repousava o queixo sobre os joelhos dela. "Se você fica por aqui, eu te dou pano e um lugar para lavar o leite", disse ele, com as mãos sempre esbranquiçadas de farinha. Dom Arturo tinha um riso largo e um bolso onde guardava moedas de emergência para quem precisava, não para julgar. Valentina dormiu por uma semana em um galpão onde se empilhavam sacas de trigo e aprendeu a levantar-se antes do nascer do dia para ajudar no forno. Ao entardecer, sentava-se no patamar da padaria e fechava os olhos, lembrando as mãos da mãe ordenhando Gitana, a cadência das pressas e a simplicidade de um sal na massa do queijo. Às vezes, passava a mão no couro da vaca como se buscasse ali uma linha de vida que a ligasse àquela casa que fora tomada. A mala de papelão diminuía de objetos, saía a roupa, entrava a promessa de recomeçar. Não demorou para que o mercado de São Miguel se tornasse o palco onde Valentina mediria forças com o mundo. Dona Remédios, que vendia temperos e sabia o preço justo de qualquer produto, tinha um olho clínico para mérito. Ela viu a menina entregar a Gitana para um homem do campo, e no mesmo gesto notar a forma como Valentina acariciava o úbere. Havia ali o braço de quem sabia o ofício. "Se você estiver disposta a suar, menina, tem gente que paga pelo trabalho bem feito", disse ela num tom que era convite e teste. Foi Remédios quem a encaminhou para Dona Isabel. El Refúgio ficava a um dia de caminho de Santa Clara, escondido entre um vale que respirava paz e uma saliência rochosa onde nativos penduravam pequenas oferendas de agradecimento por chuva. Dona Isabel recebeu Valentina com cuidado de alguém que guardara memórias amargas e que ainda sabia medir as pessoas. O rancho dela cheirava a lenha e a manjericão seco. Havia um velho fresno no quintal onde as galinhas encontravam sombra e um canteiro de ervas que parecia um mapa de benefícios. Isabel não falou muito na primeira hora. Limpou a cadeira onde Valentina se sentou, trouxe um copo de água com limão e observou a menina como se escutasse uma canção antiga e fragmentada. "Você tem nome?", perguntou Isabel, com a voz curta, como quem economiza palavras por já ter dito o suficiente no passado. "Valentina, do rancho lá escondida", respondeu ela, tentando não fazer a pergunta voltar para o que perdera. O nome da mãe veio junto, em pensamento: Helena.
Helena me ensinou, quis dizer, mas as palavras ficaram presas. Isabel aceitou Valentina não por piedade, mas porque reconheceu um ofício no corpo dela. Aqui se trabalha, avisou. Não penses que vou mimar menina que se pôs a caminho. Vou te ensinar a fazer queijo como minha mãe fez. Se aprender, terá pão. Era uma promessa simples e bruta. Valentina aceitou. Aprender o ofício do queijo foi ao mesmo tempo regresso e descoberta. As mãos de Valentina já conheciam a maciez do úbere de gitana, mas na casa de Isabel tudo ganhava nome e ordem. Ordenhar ao amanhecer, cuidar da higiene dos utensílios, aquecer o leite até o ponto certo, uma queima de aromas entre lácteo e fumaça de fogão, medir o coágio com respeito, observar o coagular que chegava como uma promessa branca, algo que se separava e se transformava, tal como ela esperava transformar sua vida. Fazia molde simples, uma prensa rudimentar com tábuas e peso. O queijo parecia no começo um objeto frágil, mas com cada dia sob a prensa, ele adquiria a firmeza de quem aprendeu a suportar pressão. O queijo te ensina a esperar, Isabel dizia. Se mexes demais, quebra. Se deixas, se molda. Era a lição que Valentina precisava. A rotina do ofício deu-lhe algo que aquela noite após o abandono não proporcionava: ritmo. O trabalho enchia as horas e, aos poucos, as noites deixavam de ser um lugar de medo. Havia também silêncio suficiente para que as lembranças de Helena voltassem em detalhes que se mostravam úteis. A receita do sal, a maneira de amassar a coalhada com as mãos, a troca de olhares com gitana ao final do dia. Nessas noites, Valentina escrevia no caderno de papelão, copiando notas de Isabel, anotando pesos, tempo de repouso, pequenas variações que davam ao queijo personalidade própria. Com o primeiro queijo pronto, veio o teste no mercado. Dona Remédios trouxe Valentina para São Miguel num dia de feira onde o sol batia nas barracas e o cheiro de pão fresco se misturava com o de pimenta e couro de cavalo. Não és a primeira que tenta, Remédios avisou, enquanto ajeitava a manta sobre a qual o queijo ficaria exposto. Mas o que vendes tem que falar por ti. As pessoas passavam, examinavam, perguntavam o preço e conversavam. O sotaque das negociações era duro, mas honesto. O queijo de Valentina encontrou um público primeiro entre os pequenos comerciantes, o que vendia tortilhas, o que assava chiles. Depois, Dom Arturo, que sempre buscava novidade para colocar ao lado do café, provou e estendeu a bússola do seu gosto para a padaria inteira. Tem alma, disse ele, o sangue de farinha contrastando com a pele calejada. A palavra espalhou-se como pólvora. O queijo de Valentina tinha algo de caseio que lembrava receitas de família, mas também uma firmeza que não deixava dúvida de qualidade. Os primeiros ganhos não foram grandes, mas significaram independência. Valentina trocava queijos por farinha, por sacos de sal, por pequenos créditos que possibilitavam comprar um pouco de ração para a gitana. Ela fechou o ciclo. O animal que a sustentava agora sustentava sua escapatória. Ao mesmo tempo, El Refúgio tornou-se não só local de trabalho, mas abrigo emocional. Isabel mostrava-se, em segredo, uma mulher que havia conhecido perdas e, por isso, sabia oferecer mais que técnicas. Dava conselho, repreensão quando a menina se deixava levar por orgulho e companhia quando uma lembrança a fazia chorar no escurinho do celeiro. Os anos passaram com o compasso do queijo. De 14 a 17, Valentina cresceu em altura e firmeza. A menina de maleta que tremia quando lembrava do portão batendo, transformou-se numa jovem que sabia fechar a prensa sem esperar aplausos. O crescimento do negócio foi quieto, mas notável. Dom Arturo ajudou com contatos. Dona Remédios abria portas no mercado. Senhor Aguilar apareceu um dia com uma proposta. Ele era homem de olhar limpo e roupas ajustadas, não apegado à ostentação, e ofereceu um pequeno empréstimo para comprar uma caminhonete usada que permitiria a Valentina levar queijo a mercados distantes em Guadalajara. Isso te dá alcance, disse ele, e havia no tom um interesse prático que não podia ser confundido. Para Valentina, a possibilidade de chegar além do vale era como abrir uma janela num quarto que sempre fumegava. A relação com o Sr. Aguilar foi de negócios, e assim ficou.
Ele trouxe também a noção de documentos, de legitimidade. Precisava-se registrar a produção, emitir comprovantes, pensar em embalagem que não desfigurasse o queijo. O licenciado Mendoza apareceu como advogado que podia orientar a menina em burocracias e ensinou-lhe a importância de guardar recibos, testemunhas e um contrato simples. Isabel, com a sabedoria de quem soube construir e perder, incentivou: não entregues teus direitos por medo, guarda papel, guarda palavra. O crescimento trouxe também luz sobre as feridas abertas. Notícias viajosas e olhos curiosos começaram a chegar do passado. Ricardo, que fora padrasto, parecia ter evaporado, mas as memórias dele ficaram teimosas na comunidade de Santa Clara. Quando tudo corria bem, Gitana bem alimentada, a caminhoneta com o logotipo rabiscado à mão, pedidos que chegavam para festas locais, surgiram sussurros que ilustravam ambição. As terras de lá escondida ainda apareciam na cabeça de gente sem escrúpulos, e os tios de Valentina não esqueceram o que consideravam sua oportunidade. O retorno deles não foi imediato, mas as pegadas deixadas nas conversas anunciavam que vinham planos. A primeira tensão verdadeira aconteceu no mercado de São Miguel, num dia de calor cortante. Valentina estava montando sua barraca quando ouviu uma voz atrás de si. Era Mateu, um dos tios, acompanhado por Bruno. Tinha um tom de soberba que não disfarçava o desprezo. «Olha quem é», disse Mateu com um sorriso largo e falso. «A menina que ficou com o queijo e a vaca. Tá ganhando o pão que era nosso, não é?» Valentina sentiu o sangue subir pela cara, mas o treinamento duro de Isabel e a necessidade de manter clientes a fizeram responder com firmeza, não com violência. «O pão que eu ganho é meu, tio. Trabalho por ele». A briga verbal cresceu, com os tios impondo lembranças e reclamações de heranças, reclamando que Ricardo tinha deixado decisões em aberto. A multidão começou a juntar-se, alguns com curiosidade, outros com o instinto de manter a feira pacífica. Dom Arturo veio de imediato, colocando-se entre Valentina e os tios. «Aqui se compra e se vende com ordem. Se tiver que resolver coisa de família, vai resolver em outro lugar». Mateu fez uma careta e saiu bufando, mas a janela de ameaça já se abria. Valentina entrou em pânico não por medo físico naquele momento, mas porque compreendeu que sua luta não era apenas por queijo, era por reconhecimento, por propriedade que podia ser questionada por quem acreditava ter direito a decidir sobre sua vida. Na semana que se seguiu, chegaram cartas anônimas e um documento antigo, uma escritura que, ao que parecia, havia sido lavada de nomes. Valentina procurou o licenciado Mendoza. Ele apertou os olhos e disse que aquilo cheirava a fraude. «Precisamos de testemunhas», afirmou. Os nomes de quem conhecia Helena, de quem tivera contato com as terras, foram marcados. Dona Isabel serviu de apoio, lembrando-se de quem, anos atrás, presenciara conversas e trocas de chaves. O conflito legal iniciou-se lento e incerto. O poder dos irmãos e a memória de Ricardo como padrasto com certa influência local tornavam o processo pesado. Valentina, agora com 17 anos, passou a conhecer o mundo das intimações, das certidões e dos registros. Havia noites em que o medo se infiltrava como o frio pela fresta do celeiro. Mas havia também dias de pequenas vitórias. A caminhoneta trazia pedidos de Guadalajara. Senhor Aguilar aparecia com um contrato para ampliar a produção. Dona Remédios conseguia colocar o queijo em mesas de restaurantes locais. Nesse entrechoque de rotinas e papéis, a vida cotidiana oferecia também momentos de doçura. Valentina aprendeu a personalizar queijos, um toque de ervas secas, uma crosta trabalhada à mão. E em mercados noturnos sentia o calor humano ao redor, pessoas que saboreavam e aplaudiam. Gitana envelhecia, mas mantinha um olhar que parecia avaliar com orgulho. Em noites de lua, Valentina sentava-se ao lado da vaca, tocava seu pelo e contava a Isabel sobre sonhos de uma queijaria que empregasse pessoas do vilarejo, que comprasse leite de vizinhos, que devolvesse dignidade ao trabalho manual. Isabel sorvia-mo café e, por vezes, sorria, de modo que mostrava os sulcos da vida.
A segurança que foi crescendo foi, contudo, testada novamente. Ricardo reapareceu à porta de lá escondida uma tarde, não com pressa, mas com uma expressão que misturava arrependimento e propósito. Trazia uma carta que dizia ter provas de que certas assinaturas eram forjadas e que haveria uma forma de recuperar o que considerava perdido. Valentina sentiu o corpo tremer, porém não foi só isso. Havia também a sensação incômoda de que ele voltara não apenas para remediar, mas com intenções veladas, talvez de se aproveitar do caos para tomar de volta o que fora deixado, talvez de manipular o processo a favor dos tios. Isabel e Valentina reuniram-se com o licenciado Mendonça e com o senhor Aguilar. Temos que proteger a fazenda enquanto o processo ocorre, disse Aguilar, e sugeriu medidas como registros, testemunho notarial e reforço nas cercas. Você tem que mostrar que trabalha, que produz, acrescentou Mendonça. E assim instalaram-se no rancho algumas câmeras improvisadas, não por vigilância moderna, mas por registro de visitantes e de entregas. Não se confiava totalmente em palavras. O clima intensificou-se quando uma noite, ao regressar do mercado de Guadalajara, a caminhoneta de Valentina foi cercada por 2 homens desconhecidos numa estrada de terra. Eles não atacaram fisicamente, foram ameaças veladas, gestos para que voltasse atrás, pressão para que cedesse à produção. Valentina sentiu o medo gelar-lhe a garganta, mas lembrou-se das palavras de Helena: o barro te molda ou te quebra. Ela optou por não ceder. Voltou para El Refúgio, contou tudo a Isabel e ao licenciado, que registraram a ocorrência junto à polícia. A lei começou a se mover, lenta, mas com firmeza. Havia agora policiais envolvidos, testemunhas que se dispuseram a depor e registros que apontavam que a pressão viera claramente como tentativa de despojo. A comunidade reagiu de forma surpreendente. Os mesmos que talvez tivessem sido indiferentes nas primeiras semanas passaram a oferecer socorro. Dona Arturo prometeu garantir contabilmente as entregas para provar a comercialização. Dona Remédios levou mais clientes criativos. O mercado inteiro fez circular uma nota silenciosa de apoio. No dia em que Valentina fez a primeira entrega grande para um restaurante em Guadalajara, a banca inteira aplaudiu. Era uma aclamação que valia mais que dinheiro. O conflito, no entanto, ainda não havia chegado ao ápice. Em uma manhã clara, enquanto Valentina empacotava queijos frescos para levar a São Miguel, escutou murmúrios do outro lado da praça. Figura de Ricardo e os tios conversando com alguns homens. Havia algo no olhar deles que mudou de plano. O desdém deu lugar à intenção. Valentina sentiu o estômago apertar. Não era só sobre o passado, era sobre a tentativa de retomada. Ela respirou fundo, ajustou a manta, chamou Gitana para junto da barraca e caminhou com passos firmes para o centro do mercado. "O que vocês querem aqui?" perguntou ela, mantendo a voz erguida. Mateus sorriu com maldade e disse: "Só estamos passando. O lugar não tem dono certo, menina, e você sabe como é. Quem tem dinheiro fala mais alto." As palavras foram veneno lançado em público. Um murmúrio percorreu a feira. Então, como se a solidariedade tivesse um fio invisível, várias vozes se ergueram em defesa de Valentina. Dona Arturo falou primeiro, com as mãos ainda cobertas de farinha. O dono da banca de legumes trouxe comprovantes de compra. Dona Remédios, com fogo nos olhos, falou de pedidos que só a produção de Valentina supria. A tensão transformou-se em um cercamento simbólico. A comunidade colocava-se entre a jovem e os tios. Mateu, vendo que o jogo público não lhe favorecia, baixou a voz e chamou Ricardo para um canto. Eles saíram da feira com passo pesado, e Valentina sentiu por dentro uma mistura de triunfo e medo. Triunfo porque as pessoas tinham se posto a seu lado. Medo porque sabia que se recusavam a desistir tão facilmente. Naquele dia, quando a feira terminou e os sons de São Miguel foram se apagando, Valentina voltou para El Refúgio e pegou o caderno de sua mãe. Escreveu uma linha curta, para si mesma: "Trabalho,
prova e justiça. Depois foi ordenhar Gitana sob a luz morna do entardecer. A vaca inclinou a cabeça e lambeu o punho da garota como se entendesse que, afinal, a vida dela se moldava, não se quebrava. Os passos seguintes seriam dolorosos. Haveria no futuro próximo confronto direto no mercado, talvez lágrimas públicas e a necessidade de levar o caso à comarca. Mas, por ora, a história se assentava. Valentina tinha trabalho, tinha aliados e, acima de tudo, tinha a convicção de que não entregaria sua dignidade por ameaças. Ao olhar para o fresno de El Refúgio naquela noite, viu Isabel sentada com uma manta sobre os joelhos, o rosto recortado pelo luar. Vamos cuidar do que é nosso, disse Isabel, sem sentimentalismos. E se for preciso, levaremos tudo à luz. Valentina assentiu. No silêncio que se seguiu, a respiração de Gitana parecia marcar o compasso de uma promessa. A de lutar, de trabalhar e de transformar o abandono em refúgio. O barro, pensou Valentina, podia mesmo moldá-la. Ela decidiu que não seria argila sem forma, seria vaso que guarda leite, queijo e histórias. E ao fechar os olhos, viu novamente o portão de lá escondida, fechado atrás de quem a deixara. Mas agora, mais do que ferida, era mapa. Seguir adiante era não apenas possível, mas necessário. Nas semanas que vieram, a produção aumentou, a caminhoneta fazia viagens programadas e a fila de pedidos começou a crescer além do que Valentina imaginara. Era um crescimento que alimentava orgulho, mas também ansiedade. Dentro dela, a criança que ainda recordava a maleta sentia um receio antigo de que tudo pudesse ruir em meia hora. Mas cada vez que colocava a prensa de madeira em funcionamento e via o soro separar-se da coalhada, entendia de novo que paciência e precisão eram armas melhores do que o medo. Nas semanas que vieram, a produção aumentou. A caminhoneta fazia viagens programadas e a fila de pedidos começou a crescer além do que Valentina imaginara. Era um crescimento que alimentava orgulho, mas também ansiedade. Dentro dela, a criança que ainda recordava a maleta sentia um receio antigo de que tudo pudesse ruir em meia hora. Mas cada vez que colocava a prensa de madeira em funcionamento e via o soro separar-se da coalhada, entendia de novo que paciência e precisão eram armas melhores do que o medo. O preço da visibilidade veio sob a forma de olhares de curiosidade e de rancor. Um dia, ao entrar na praça do mercado, Valentina encontrou um bilhete que colocara sobre a barraca. Devem devolver o que é nosso. A mensagem era anônima, mas carregava ameaça. A comunidade respondeu de seu jeito. Deixou mais um pão na banca de Valentina, enviou clientes e trouxe testemunhas. O licenciado Mendonça organizou uma convocação para recolher declarações. Não é só tua guerra, disse ele, olhando firme. É comunidade e é lei. A vida continuou se moldando entre cheiros de leite quente e noites de papeladas. Porém, algo ainda pendia como nuvem no horizonte. A decisão de Ricardo sobre até onde iria para recuperar o que queria. Valentina sabia que não podia esperar que a tempestade passasse sozinha. Era hora de consolidar o que havia construído, de transformar a produção em algo que não pudesse ser arrancado por ameaças e falsificações. Ela e Isabel começaram a desenhar planos, formalizar a marca, registrar o produto, organizar fornecedores locais, criar um contrato que amarrasse fornecedores e comprasse segurança jurídica. Era, naquela nova etapa, juntar braços e cabeças. Numa tarde em que um vento morno soprou do sul e as folhas do fresno cantaram, Valentina dirigiu-se ao mercado para conferir uma encomenda grande. Ao dobrar a rua principal, viu uma aglomeração mais densa que o normal na entrada da praça. No centro, uma discussão ecoava em voz alta. Alguém gritou o nome de Ricardo. Valentina sentiu o coração bater firme, como se uma corda que aprendia ao passado tivesse sido puxada. Ela avançou, com Gitana ao lado, e pôde ver, do outro lado da multidão, a figura de Ricardo falando com alguém do seu agrado. Um homem de olhar frio.
Ao seu lado, Mateu e Bruno trocavam olhares calculados. Havia em seu rosto uma determinação que não prometia nada de bom. Valentina pensou na pressa com que as pessoas que fogem deixam as portas batidas. Pensou também no som firme do portão sendo fechado. A feira inteira virou expectativa, como se alguém estivesse segurando a respiração. Isabel aproximou-se devagar, pousou a mão sobre o ombro de Valentina e disse, baixo, para que só ela ouvisse. Eles vieram para o que queriam, mas nós temos mais gente do lado. Valentina olhou em volta e viu rostos conhecidos. Dona Arturo, Dona Remédios, o padeiro que ajudara, até um vaqueiro que havia jurado não largar a vaca de Helena. Era hora de não recuar. O embate que se formava ali no mercado prometia alterar o rumo de tudo. Não seria mais apenas briga por terra ou por memória. Seria disputa por dignidade e justiça. Valentina respirou fundo, sentiu o cheiro forte do mesquite e do queijo fresco. Apertou a maleta que agora guardava contratos e notas fiscais e deu um passo para frente, decidida a enfrentar o vento que se avizinhava. Valentina respirou e falou sem deixar a voz quebrar. Havia em sua fala a firmeza que vinha das manhãs gastas ao calor do fogão e dos meses em que transformara medo em rotina. Ricardo, disse, erguendo a maleta como quem mostra uma bandeira. Não vim aqui para discutir heranças antigas. Vim para mostrar ao povo o que produzimos com as próprias mãos. Aqui estão os contratos com os fornecedores, as notas que comprovam cada queijo e cada lata de leite que saiu desta quinta. Aqui está o registro da marca. Não há roubo, há trabalho. O murmúrio da praça dobrou-se em atenção. O homem de olhar frio ao lado de Ricardo franziu o senho. Mateu e Bruno apertaram as mandíbulas. Entre os rostos conhecidos, alguns abanaram a cabeça em sinal de aprovação. Outros permaneceram em silêncio, como se observassem cada palavra com cuidado de juiz. Ricardo respondeu com um riso áspero. Registros e papéis não mudam a verdade, disse, como se repetisse um juramento. Lá escondida pertence a mim por direito. Quem chegou e tomou o lugar serão lembrados disso. Eu tenho documentos que comprovam o que digo. Então mostre-os, disse Isabel, sem recuar. Sua voz tinha o tom seco daqueles que aprendem cedo a não perder tempo com ameaças. O homem de Adindo ergueu um envelope amassado e estendeu-o. Havia nele um selo antigo, letras desbotadas e uma assinatura que poderia muito bem abrir feridas do passado. Alguns no mercado reconheceram o nome na assinatura, outros não. O envelope não trouxe a paz que Ricardo esperava, trouxe questionamento. Mendonça aproximou-se, com o hábito do oficial que já havia visto disputas e jurou tentar amenizá-las. Pegou os papéis de ambos, leu com os olhos de quem decifra datas e carimbos e falou em voz que queria ser moderadora. Há coisas que não se resolvem numa praça, avisou. Têm de ser verificadas nos registros e, se for o caso, averiguadas por testemunhas. Mas, enquanto isso, não se pode permitir violência. Ninguém tem ordem para tomar posse pela força. Bruno, que estava a 2 passos de Valentina, buscou um argumento no peso do seu corpo. Temendo que o diálogo fosse perder para o impulso, tentou andar na direção da banca, onde as queijeiras estavam empilhadas. 2 vizinhos, sem aviso, esticaram-se e pousaram as mãos sobre as caixas. A ação foi um gesto pequeno, banal, mãos prendendo caixotes, e, ao mesmo tempo, simbólico, um bloqueio silencioso. Ali ficaria. Mateu recuou uns palmos, irritado. Ricardo cuspiu no chão e, por um instante, a praça pareceu dividir-se em 2 hemisférios. Um grupo mais ruidoso gritava insultos contra os recém-chegados. Outro respondia com palavras de defesa. Dom Arturo, com sua voz de timbre grave que sempre lhe servia para encerrar disputas no bairro, colocou-se entre Ricardo e a multidão.
Basta, disse, com a calma de quem foi respeitado por anos. Vocês falam de direito, e o direito precisa de quem o sustente. Não façam aqui o que se faz nas sombras. Se há papéis, levem-os ao registro. Ninguém tira o sustento de quem trabalha honesto. O olhar de Ricardo queimou por um segundo com algo que não era apenas raiva, mas cálculo. O homem de olhar frio sussurrou-lhe algo ao ouvido. Ricardo fitou Valentina como se medisse os contornos de uma vitória pessoal. Anunciou ele alto para que todos ouvissem. Vou ao cartório, vou pedir que revejam estes registros, e se for preciso, chamarei a justiça. Vocês podem ter carros e contratos, mas eu tenho direito de reclamar o que é meu. O mercado prendeu a respiração. Ninguém ali sabia exatamente como as coisas eram no papel. Sabiam, contudo, o valor do trabalho que vinham comprando nas manhãs de domingo. Valentina sentiu a pressão no peito, o velho medo querendo se reerguer. Mas foi Isabel quem a salvou daquele recuo. Tocou-lhe a mão, firme, e murmurou: Não caias no medo, Valentina. Tivestes razão de registrar. Agora é hora de amarrar testemunhas, de mostrar quem foi que ajudou nas transações, quem deu leite, quem carregou os sacos. Eles não têm público, nós temos. As semanas seguintes transformaram o mercado em tribunal improvisado. Mendonça organizou uma pequena comissão. Iria reunir os documentos no cartório municipal, pedir cópias autenticadas e marcar uma audiência na Câmara local. Valentina e Isabel passaram os dias juntando assinaturas, recolhendo recibos, indo às casas dos fornecedores para recolher declarações. Dom Arturo trouxe o padeiro, que jurou ter comprado queijos deles. Dona Remédios assinou um termo dizendo que sempre atendera à banca por confiança e não por ordem de ninguém. O vaqueiro lembrou-se da vez em que emprestara o trailer para levar queijos ao vilarejo vizinho. Pequenas provas, mas firmes. Ricardo não ficou parado. Começou a circular cartas, a falar com conhecidos. O homem de olhar frio fez visitas às famílias mais influentes, prometendo favores e prometendo retaliação. A sombra de sua promessa pairava sobre as noites de Valentina. Houveram dias em que acordava com o coração acelerado, aguardando o bater firme de um portão que não queria mais abrir. Numa dessas noites, Gitana apareceu com um bilhete dobrado embaixo da língua, olhos de cão que traz notícias. Valentina abriu-o e leu: Retirem-se antes que seja tarde. Havia uma assinatura sem nome. Não era poesia, era aviso. As mãos de Valentina tremeram por um segundo, mas foi Isabel quem pegou o papel, queimou-o com o ferro do fogão e disse, como quem sela um pacto: Isso é medo. Não o alimentes. O medo, porém, não desapareceu só porque alguém falou com clareza. Haviam decisões práticas a tomar. O processo no cartório poderia durar. Ricardo tinha contatos, poderia mover uma ação que congelasse bens, pedir liminares que complicassem a vida da produção e que obrigassem Valentina a provar, dia após dia, que o queijo era dela. O dinheiro para um advogado custava, a paciência mais ainda. A resposta de Valentina foi transformar cada risco em ação. Organizaram uma vaquinha no vilarejo, não para mendicância, mas para estratégia. Pagar taxas, autenticar documentos, ter alguém que pudesse acompanhar o processo no cartório. Os vizinhos trouxeram moedas, ovos, uma cesta de legumes. O padeiro doou pães para um leilão na praça. Dom Arturo prometeu parte do seu pequeno fundo para eventos comunitários. Tudo virou planejamento. Num fim de tarde, sentadas ao redor da mesa de madeira da cozinha, enquanto o cheiro do queijo fresco ainda se dissipava, Valentina listou o que faltava. Precisamos de testemunhas com nomes e locais, disse, de notas de compra autenticadas e, se possível, de alguém que nos represente legalmente quando o processo começar. Não posso só mostrar que faço queijo. Tenho de mostrar que comprei o leite, que paguei, que entreguei o produto. Preciso de provas que nem mesmo uma assinatura forjada consiga derrubar. Isabel traçou com um lápis pequenos passos no verso de uma conta velha.
Eu conheço um sujeito na cidade, disse. Trabalhou anos como auxiliar de um advogado. Não cobra tanto quanto um doutor, mas conhece o cartório e sabe preparar uma contestação rápida. Vai aceitar um adiantamento pequeno. É pouco, mas nos basta para começar. E se Ricardo pedir liminar? Perguntou Valentina. Então teremos de mostrar a urgência de manter a produção, respondeu Isabel. Mostrar que a água que usamos, os animais e as baças dependem dessa renda. Um juiz não vai simplesmente fechar portas de quem vive disso sem ouvir. A noite caiu com um veludo de paz temperado por decisões. Gitana deitou aos pés da mesa, como quem guardasse a casa com vigília soube. Valentina ficou olhando a maleta com papéis, a marca registrada, os contratos, as declarações já reunidas. Não era apenas papel, era mapa de um caminho que ela escolhera trilhar de novo e de novo. Enquanto isso, do outro lado, Ricardo articulava. Reconhecia que enfrentar a praça aberta, com gente que via a sua banca todas as semanas, seria custoso. Precisava do instrumento que detivesse, ao menos por hora, a expansão da produção. Telefonemas foram feitos, cartas assinadas, promessas de nomes que poderiam firmar uma queixa. O homem de olhar frio voltou ao escritório com um sorriso fino. Sabia que a lei, quando bem manejada, era arma afiada. Na manhã marcada para a apresentação das provas no cartório, a fila à frente da banca cresceu. Não havia pompa, apenas presença. Mendonça chegou cedo, com um bloco de notas e vontade de cumprir um dever que ia além de seu cargo, servir de testemunha da verdade. Valentina, Isabel e Dom Arturo foram os primeiros a entregar as pastas. Cada documento era escaneado, carimbado e devolvido, cada assinatura colada ao sistema municipal. Ao fim daquela manhã, havia um protocolo oficial, um número de processo e uma clareza que antes faltava. Ricardo não perdeu tempo. À tarde, acompanhado do homem de olhar frio, entrou no cartório e requereu a instauração de uma ação possessória. Pediu a suspensão da atividade de Valentina até que a disputa fosse resolvida. O pedido era técnico e, por isso, perigoso. Se a juíza acatasse o pedido liminar, a produção poderia ser congelada temporariamente. A notícia correu como fogo em palha seca. Valentina recebeu a informação sentada, mãos no colo, encarando um pedaço de queijo. O mundo que começara a construir tremia diante de um papel que poderia cancelar semanas de trabalho. Mas desta vez não estava sozinha. A comunidade se organizou para comparecer à audiência, para declarar que aquilo que sustentava a vida na região é o trabalho de muitos, e não um capricho de alguém que diz ter direito. No dia da audiência preliminar, a sala estava cheia de rostos que aplaudiam a coragem cotidiana. Mendonça compareceu como apoio. Dom Arturo sentou-se ao lado de Valentina. Isabel segurava firme a alça da bolsa. Do lado de fora, a imprensa local, 3 repórteres de jornais que cobriam a região, anotavam o desenrolar dos acontecimentos. Ricardo, com a expressão dura, entrou acompanhado do seu homem frio e de 2 nomes que poderiam influenciar a juíza pelo peso social que carregavam. A juíza, uma mulher de poucos anos, porém de olhar decidido, ouviu as partes. Ali, papéis trocaram de mãos, testemunhos foram postos e a balança do possível equilibrou-se entre técnica e humanidade. Quando a palavra passou para Valentina, ela falou o que tinha de falar. Não pediu vingança, nem eloquência vazia. Apresentou o trabalho, explicou o sustento, mostrou como a produção envolvia fornecedores, trabalho de família e a dignidade do labor. A juíza anotou com cuidado os pontos. No fim, a decisão foi cautelosa. Não haveria liminar imediata. A juíza ordenou que as partes reunissem mais documentos e marcou uma audiência de instrução para dali a 1 mês. A notícia foi recebida como pequeno alívio. Não era vitória definitiva, mas garantia que, por hora, a produção seguiria. Ricardo saiu com o semblante fechado, prometendo recorrer. Valentina sentiu, no entanto, que algo mais havia mudado.
O reconhecimento público de seu trabalho havia perdido um pouco da fragilidade que a consumira. Ao deixar o fórum, a praça os recebeu com aplausos e chás distribuídos por donas de casa. Havia risos contidos, alívio que se manifestava em abraços. Valentina abraçou Gitana e, por um instante, sentiu que cada músculo se desfazia em gratidão. Isabel, com um sorriso cansado, largou a bolsa e disse: "Não é o fim, mas é um começo melhor do que esperava." No regresso à quinta, o sol já se punha num tom de ouro morno. Valentina caminhou mais devagar, olhando o portão de lá escondida na distância, lembrando-se mais uma vez da maleta que trouxera consigo naquela primeira fuga. A fechadura de metal ainda rangia como memória. Havia, naquela linha escura do crepúsculo, a promessa de batalhas futuras. Mas também havia a certeza de que a comunidade já não deixaria as portas serem batidas sozinha. Na cozinha, enquanto Isabel fazia contas e Gitana revia a rota dos pastos, Valentina pegou um caderno e começou a escrever os passos que viriam. Autenticar testemunhas, preparar um dossiê fotográfico dos processamentos, pedir declarações assinadas e, sobretudo, fortalecer os elos com os vizinhos que já mostraram lealdade. Era trabalho de paciência, aquele que não se rende à pressa do agressor. E quando a noite finalmente baixou, com o frescor do vento e o canto distante de uma coruja, Valentina sentou-se perto da janela. Olhou para as estrelas e fez, em silêncio, uma promessa não a um juiz, nem a Ricardo, mas a si mesma. Manteria lá escondida como refúgio e ofício, espaço de leite e histórias. A batalha legal poderia ser longa, as ameaças muitas, mas havia algo que nenhum papel poderia anular. A memória do trabalho tecido em comunidade, a confiança que se instala quando muitos resolvem juntos não abandonar o que plantaram. E no quarto, antes de fechar as janelas, ela guardou a maleta e por um momento tocou o ferro do portão, como se quisesse sentir a textura fria da resistência que havia começado ali. Amanhã traria novos papéis, novas testemunhas, novos passos. Mas naquela noite, a quinta dormia entre o barulho de vacas e a respiração lenta de quem sabe que lutar também é cuidar. O amanhecer veio com névoa fina sobre as pastagens, cobrindo as vacas como um lençol pálido. Valentina caminhou pela trilha que levava ao galpão, as botas deixando pegadas úmidas no barro. Havia cansaço nos ombros, mas também uma clareza prática. A vitória provisória no fórum exigia trabalho meticuloso, quase artesanal, para se transformar em segurança duradoura. Na cozinha, o café fumegava em 2 xícaras. Gitana entrou com o avental amarrotado, já com a lista de casas riscada em lápis. Isabel apareceu logo depois, trazendo papéis que pareciam feitos de 1000 promessas, notas fiscais, rascunhos de contratos de fornecimento, um caderno com anotações de entregas de meses anteriores. Mendoza, que passara a noite revisando os argumentos jurídicos ao lado de livros emprestados, ajeitou os óculos e sorriu com cansada determinação. "Primeiro", disse Valentina tomando um gole curto de café, "vamos organizar o dossiê. Fotos do processamento, recibos de compra de embalagem, testemunhos por escrito. Cada entrega, cada compra, tudo que mostre trabalho contínuo. E precisamos de datas precisas." Isabel abriu a bolsa e puxou uma pilha de recibos amarelados. "Aqui", falou, passando os papéis. "Alguns são antigos, de quando começamos a vender para a mercearia do vilarejo. Outros são dos fornecedores de sal e de lenha. Posso ir à cidade e pedir cópias dos registros de compra. Leva o papel que a juíza pediu." Gitana bateu no banco com a mão como quem marca ritmo. "Eu vou visitar as vizinhas. À tarde volto com assinaturas. Vocês sabem como elas confiam em mim", disse, e o riso breve correu pela mesa, fazendo o ambiente parecer menos pesado. Dom Arturo apareceu no quintal, como era costume, trazendo notícias que sempre vinham com metáforas de mercado.
Um amigo advogado, um cliente do café, um sobrinho que trabalhava em cartório. Hoje trazia um nome e uma recomendação. Conheço um tabelião aposentado, falou, colocando a mão sobre a mesa. Não é oficial, mas entende processos de registro antigo. Pode nos ajudar a localizar documentos de posse antiga, contratos de arrendamento que ninguém esperava que fossem úteis. Mendoza fez anotações. A conversa virou plano. Quem iria onde, que documentos buscar, quem faria as fotos do processo de cura do queijo, quais testemunhas seriam chamadas para depor. Tudo tinha que ser organizado com a paciência de quem cose uma mão em outra. Não havia pressa de eloquência, havia necessidade de provas. Ao meio-dia, Isabel partiu para a cidade. Valentina e Gitana foram até a entrada das pastagens, colhiam amostras do leite e cheiravam o sorro, mediam tempos, anotavam temperaturas do ambiente de secagem. O processo, quando mostrado com cuidado, era incontestável. Caixas de palha, prensas bem gastas, a paciência do tempo. Para quem olhasse com olhos jurídicos e comovidos de justiça, aquilo não era capricho, era ofício. Na estrada de terra que levava à quinta, uma caminhonete parou. Ricardo desceu com passos calculados, o homem frio ao seu lado como sombra fiel. Não havia um gesto de surpresa, o confronto fora esperado desde o primeiro papel. O que surpreendeu foi a serenidade com que Valentina o recebeu, encostada na porteira, as mãos cruzadas. Veio para conversar. Perguntou ela sem agressividade. Ricardo sorriu recusando a conversa. Seus olhos, no entanto, buscaram os outros. Dom Arturo assistia parado, Mendoza observava com calma. Gitana tinha a voz baixa, como quem espera o tiro e não se assusta. Vim ver de perto o terreno, disse ele, e confirmar que não há irregularidades nas cercas. Está no seu direito, respondeu Valentina, mas não vai aqui sozinha. Se quiser medições, faço questão de que um representante da comunidade acompanhe. Ricardo hesitou, não porque cedia moralmente, mas porque sabia que aparecer desacompanhado poderia transformar sua visita num ato público com testemunhas. Murmurou algo sobre peritos e saiu, sem confronto direto, mas sem a elegância de quem recua. O episódio deixou um rastro, a certeza de que Ricardo sabia o suficiente para tentar desgastar-lhes a rotina. Na conversa que se seguiu, decidiram reforçar a guarda noturna. Seria uma vigília de insônia, cafés compartilhados e turnos. Valentina não gostava de pensar em cerco, mas entendeu que proteger lá escondida era também proteger aquele modo de vida que, nas mãos de cada um, resistia. Os dias seguintes decorreram entre diligências e pequenos gestos de normalidade. Isabel trouxe cópias autenticadas de notas e registros. Dom Arturo encontrou um antigo contrato de arrendamento com assinaturas quase apagadas, que provava a continuidade da exploração familiar. Gitana recolheu assinaturas de vizinhos que confirmavam entregas regulares de leite. Mendoza, com a paciência de quem ajeita peças tortas, consolidou tudo em envelopes ordenados, prontos para a próxima audiência. No meio desse trabalho, alguém notou um detalhe que fez a garganta de Valentina apertar. Uma das prateleiras do galpão apresentava uma marca, como se alguém tivesse raspado a madeira recentemente. Não era um dano grande, mas era um sinal de invasão, e não deveria ter acontecido. Os registros de entregas estavam intactos, mas alguns lacres de embalagens pareciam ter sido remexidos. Alguém entrou aqui, afirmou Valentina, de cabeça baixa, tocando a marca com a ponta dos dedos. Gitana fechou os olhos por um instante, como quem busca no corpo inteiro a resposta a um medo. Pode ser curioso, disse, mas sua voz tremia na última sílaba. Não houve pânico, apenas a decisão prática, reforçar as trancas, pedir à vizinhança para manter olhos abertos, marcar rondas noturnas. Ao cair da tarde, um grupo de 8 pessoas, mulheres e homens que haviam crescido naquela paisagem, reuniu-se para dividir turnos. Havia chá, palavras pontuadas por silêncio e o entendimento óbvio de que aquilo era mais do que propriedade, era memória e futuro.
Numa dessas noites, enquanto Valentina fazia ronda sozinha, viu uma luz alta movendo-se do lado de fora do terreno, longe, onde a estrada fazia uma curva. Pensou em chamar alguém, mas esperou. A luz passou e 1 minuto depois, um carro velho retomou a estrada, desaparecendo como quem deixa perguntas sem respostas. Valentina voltou para casa com o coração acelerado, não tanto pelo medo do que poderia perder, mas pela certeza de que agora a luta não era apenas por papéis, era pela segurança de quem trabalha de sol a sol. À mesa, Gitana colocou uma travessa de queijo e silêncio. Todos comeram quase sem falar. Os olhos encontravam-se e bastava um aceno para compreender. Havia um processo se formando, jurídico e comunitário, de proteção e exposição. Cada testemunho recolhido, cada recibo listado, era um fio a mais na rede que prenderia a injustiça caso ela tentasse escapar. Na manhã seguinte à ronda, chegaram notícias da cidade. Um jornal menor anunciava uma coluna sobre o caso, comentando a decisão cautelosa da juíza. A palavra comunidade entrou nas linhas do relato, e as mãos de Valentina tremeram ao ler. Reconhecimento público não muda tudo, mas cria um campo de força. Ricardo reagiria, pensaram, talvez com recursos, talvez com pressão. Mas agora havia também olhos que sabiam e vozes que já tinham dito aquilo que era justo. Enquanto isso, o prazo para a audiência de instrução se aproximava. O dossiê estava quase pronto. Faltava ainda um documento antigo que Dom Arturo acreditava poder encontrar com o tabelião. Valentina decidiu ir com ele até a cidade, não por desconfiança, mas por necessidade de presença. A sua voz, quando ouvida por oficiais, carregava a verdadeira medida do que estava em jogo. Ao deixar a quinta, olhou para trás uma última vez. O portão rangeu e por um segundo o metal soou como se repetisse a promessa que ela fizera na noite anterior. Resistir. Havia medo, havia cansado, havia também a calma paciente de quem, sabendo guardar, aprendia a manter acesa a chama do trabalho comunitário. E assim prosseguiram os dias, entre papéis, testemunhos, vigílias e conversas. Cada gesto tinha o peso de uma pequena vitória, e cada noite trazia novas perguntas. Algo, porém, pairava no fim de cada preocupação, a sensação de que o conflito, agora público, poderia trazer, junto com o medo, alianças inesperadas. Valentina sentia isso como uma sombra leve, uma promessa ambígua de dias quentes pela frente. Na véspera da audiência de instrução, quando o vento frio do outono atravessou os campos, chegaram 2 cartas. Uma formal, de um escritório no centro, anunciando que Ricardo apresentara provas contrárias. Outra, menor e simples, sem selo, com apenas uma linha escrita à mão. Nós lembramos. Assinatura, um nome conhecido de quem assistia às feiras e às procissões do lugar. Um produtor de queijos de outra paróquia, que outrora recebeu ajuda de Valentina. Valentina segurou o papel e deixou que a respiração se acalmasse. A comunidade que a apoiava agora se mostra também em palavras. Era pouco, pensou. Era, simultaneamente, tudo. Ao fechar o caderno onde guardava os próximos passos, ela traçou, com caneta firme, uma última anotação. Amanhã, chegar preparados para contar a história inteira, não apenas de uma quinta, mas de todas as mesas que compartilham nosso trabalho. E entre as paredes brancas do quarto, enquanto o mundo lá fora ressonava com passos de animais e vozes distantes, Valentina adormeceu com a certeza de que resistir implicava, sempre, em unir pequenas forças até torná-las inaudíveis para a injustiça.